tem multiplicado aquilo que Deus colocou em suas mãos? No vídeo da semana passada, nós refletimos um pouco sobre os atributos de Deus no quarto dia de criação. Hoje, dando continuidade na palavra que Deus nos deixou em Gênesis 1, eu te convido a fazermos juntos algumas reflexões sobre os atributos de fertilidade e multiplicação de Deus, revelados no quinto e sexto dia de criação. Os versículos de 20 a 23 descrevem a criação dos animais aquáticos e das aves, que ocorreram no quinto dia de criação. Leia comigo. Versículo 20. Disse Deus também: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. 21. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aqui eu já quero te chamar a atenção para a expressão encham-se. Aonde Deus está, o ambiente se enche. Diz aqui: encham-se as águas de seres vivos. Você tem ideia da quantidade de espécies de seres vivos aquáticos que existem no mundo? De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, hoje no mundo existem cerca de 250 mil espécies de animais aquáticos já descobertos, descritos pelos cientistas. Porém, de acordo com os próprios cientistas, o número real estimado de espécies é de 2.200.000 espécies aquáticas, que ainda não foram descobertas. Então, o total, na realidade, seria esse, um total estimado. Pode ser que exista muito mais. Keila, e o que isso tem a ver com a minha vida? Espécies aquáticas, cientistas? Na verdade, isso tem tudo a ver com a nossa vida. Isso significa que quando Deus coloca a sua mão, quando Deus entra em um ambiente, Ele enche aquele ambiente de vida. O que era vazio se torna cheio de vida. O que antes não tinha propósito, Ele coloca um propósito naquele ambiente. Então hoje, a minha oração é exatamente essa, para que Deus entre na nossa vida e traga para um vazio que existe hoje realmente vida, que Ele traga propósito, que a nossa existência seja cheia de vida e de propósito de Deus. Nos versículos 22 e 23 dizem: então Deus os abençoou dizendo, os animais e as aves: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o quinto dia. Além de Deus nos encher de vida e de propósito, Ele nos dá a oportunidade de sermos férteis e multiplicar aquilo que Ele faz na nossa vida. Precisamos sermos férteis na nossa vida com Deus, dar frutos, multiplicar as bênçãos que Ele faz na nossa vida. Consiste em transbordar a vida que Deus derramou sobre nós na vida das pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. E hoje a minha oração é exatamente essa, que possamos transbordar sobre a vida de todas as pessoas que estão ao nosso lado, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, de todos que convivem conosco, que nós possamos transbordar sobre a vida deles tudo aquilo que Deus derramou sobre mim, tudo aquilo que Ele fez por nós, que nós possamos multiplicar o amor que Deus derramou sobre a nossa vida na vida das outras pessoas, e também que nós possamos ser férteis, dando frutos, frutos que o Senhor espera de nós: benignidade, bondade, amabilidade, mansidão, tudo aquilo que Ele espera que nós venhamos a dar de fruto na vida das outras pessoas também. Nos versículos 24 e 25 diz: e disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Observe
que existe uma organização muito bem definida por Deus desde a criação. Cada coisa com a sua identidade e um lugar muito bem definido. Animais aquáticos são animais aquáticos. Aves são aves. Animais domésticos são animais domésticos. Os selvagens são animais selvagens. E assim por diante. O ser humano, que será criado logo a seguir, é ser humano. Então hoje, no mundo, nós vemos uma confusão de identidade. Onde, por exemplo, as pessoas estão se considerando animais. Isso é uma confusão, que aqui, quando Deus nos cria e cria tudo o que existe, Ele deixa muito bem definido cada coisa em seu devido lugar. Então hoje existe essa confusão. E essa organização, essa identidade definida por Deus desde o início é muito clara. Por isso hoje a minha oração é que toda essa confusão de identidade, de ocupar um lugar que não é, de ocupar um lugar que não são originalmente nosso, caia por terra. Que a identidade seja respeitada conforme Deus determinou desde o início, conforme Ele criou desde o início. Que cada criatura em seu devido lugar, cada criação vivendo a sua identidade original definida por Deus. E chegamos então no momento da nossa própria criação, a criação do homem. No versículo 26 diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Se Deus nos fez, por que está escrito no plural? Façamos o homem. Por quê? Porque Deus, ao nos criar, estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo nos criaram. E isso se revela em outros momentos da Bíblia que nós podemos tratar aqui futuramente. No versículo 27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse versículo é extremamente importante. Na expressão a sua imagem, tem algumas versões da Bíblia que até dizem a imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou. Não se refere apenas à imagem física, semelhança física de Deus para conosco e nossa para com Ele, mas também a imagem, a semelhança do seu caráter, dos seus atributos, ou seja, nós precisamos aprender, entender quais são os atributos de Deus, qual é o caráter de Deus, como é o caráter, para que nós possamos então sermos intencionalmente parecidos com Ele. Por isso que nós aqui, no nosso canal estudamos e falamos tanto do caráter e dos atributos de Deus, porque nós precisamos conhecer para então sermos parecidos com Ele. Ele nos fez para isso. Ele nos fez para ser imagem e semelhança dele, mas não é uma imagem física, e sim também, no caráter e nos atributos que ele tem. E nós precisamos então nos esforçarmos intencionalmente para ter esses atributos semelhantes aos de Deus e ter um caráter parecido com o dele. É importante nós deixarmos claro aqui que existem alguns atributos de Deus que não foram transferidos a nós, como por exemplo, onisciência, onipotência, o atributo da eternidade, porque Deus é eterno. Isso não foi atribuído a nós, entre outros. Porém, existem muitos atributos de Deus, porque Deus ele não nos fez iguais a Ele, Deus fez a sua imagem. Então, tem alguns atributos que foram transferidos para nós e outros não. Dentre os atributos que foram transferidos, por exemplo, nós temos o caráter, o atributo da criatividade, que nós já falamos aqui, nos nossos vídeos anteriores. Deus é um Deus criativo e Ele transferiu isso para nós. Então, por que nós temos criatividade? Por que nós conseguimos, às vezes, criar coisas, que nós estamos usando aqui? Um celular, uma lâmpada, isso foi criado por homens. Por quê? Porque Deus é criativo e Ele transferiu esse atributo para nós. Por que nós
amamos outra pessoa? Porque Deus é amor e Ele transferiu esse amor para nós. Não é por nós mesmos, é porque Ele transferiu isso para nós. Então hoje a minha oração é que nós possamos aprofundar cada dia mais em conhecer os atributos de Deus, conhecer o caráter de Deus, a fim de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. No versículo 28, dando continuidade, diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha que coisa linda! Desde o início da nossa criação, Deus, Ele nos abençoa. E aqui Ele nos dá uma direção de multiplicar, de encher a terra. O que significa isso, né? Basicamente, ter filhos, netos, bisnetos, formar uma família. Eu, por exemplo, há algum tempo, eu não queria nada disso. Não queria casar, não queria ter filhos de forma alguma. Não queria formar, constituir uma família. Mas quando eu entendi que isso é uma direção de Deus, que Ele nos criou para isso, que Ele nos colocou isso como propósito na nossa vida e Ele nos deu essa direção, tudo ficou muito claro para mim. E eu entendi o caminho que eu deveria seguir. E eu fiz então uma oração para Deus. Eu disse para Ele: Deus, eu entendi o que o Senhor disse, entendi a sua direção e o seu propósito. E eu estou disposta, eu estou disponível a fazer o que o Senhor deseja para mim, a viver a sua vontade para minha vida. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos falar para Deus que nós estamos disponíveis e dispostos a viver o que Ele tem para nós. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus respeitoso, Ele respeita a nossa vontade. Ele nos dá direções, mas nós somos livres para aceitar ou não a direção de Deus. O que nós precisamos ter em mente? Que a direção de Deus é perfeita, que o que Ele determina é perfeito e o que nós escolhemos pela nossa própria vontade, não. O que Ele determina nos levará para o céu, para a nossa salvação, e a nossa vontade, não. Então, nós temos um livre-arbítrio, né? E nós precisamos, então, entender que eu sou livre para escolher, mas a minha melhor escolha sempre é o que Deus determina para mim. E quando no meu caso eu fiz essa oração dizendo: estou disponível e disposta para a sua vontade, aceito o que você determinou para minha vida, Deus colocou então o Bruno, que hoje é o meu noivo, na minha vida, e nós estamos seguindo esse processo para cumprir esse chamado de Deus que Deus tem para todos. Ou seja, ser fértil e multiplicar é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Está escrito que Ele nos abençoou com isso. E a minha oração hoje é que todos nós possamos entender e desfrutar dessa bênção que Deus derramou sobre nós desde o início, desde a criação. Que nós então não venhamos a desprezar, desperdiçar essa bênção tão linda que Deus nos proporcionou. Nos versículos 29 e 30 dizem: disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Olha que coisa interessante. Quando nós vamos no nutricionista, por exemplo, né? A minha nutricionista é a Roberta Scioli. Quando nós vamos lá no nutricionista ou no médico, qualquer pessoa que se cuida de saúde, ele fala para nós: olha, nós precisamos, né, comer frutas, comer legumes, verduras, vegetais. E adivinha? Deus deixou isso aqui desde a criação para nós. Ele está dizendo que isso deve servir de alimento para nós. E, mais uma vez, né, finalizando, Deus viu, no versículo 31, e Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. Como sempre, tudo o que Deus faz
é bom. Então eu espero que todas essas reflexões de Gênesis 1 até aqui, nós tivemos vários vídeos falando sobre reflexões de Gênesis 1, fomos dividindo, né, por alguns versículos, e eu espero que todas essas reflexões, até essa, que é a minha reflexão final de Gênesis 1, elas tenham te ajudado de alguma forma a refletir na palavra, que ela tenha te abençoado de alguma forma. Se você não viu ainda as demais reflexões de Gênesis 1, 2, 3 e 4, das partes, né, de 1 a 4 de Gênesis 1, veja, assista, reflita na palavra, leia e tenha o seu tempo com Deus. Esse é o objetivo desse canal, te incentivar a ter o seu tempo com Deus. E se você deseja, né, que nós aqui continuemos a fazer essas reflexões de Gênesis, agora então iniciando o capítulo 2, comente aqui, deixe nos comentários se você quer que a gente faça os vídeos do capítulo 2, se você está gostando, se está sendo importante para você. Desde já eu agradeço, muito obrigada por ficar conosco até aqui, é um prazer ter você no nosso canal, no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você deseja abençoar, que você puder. E desde já eu agradeço, muito obrigada, um beijo no seu coração e que Deus derrame bênção sobre a sua vida.